E agora eu vou conversar com o prefeito da capital, Jean Loureiro, que vem para trazer mais informações para a gente ao vivo aqui no nosso telão. Prefeito, obrigado mais uma vez por estar conosco. Primeira pergunta que eu quero direcionar para você está relacionada com muitas intensas e constantes críticas que vêm dos lojistas de shopping centers e dos restaurantes. Alguma perspectiva de nova flexibilização? Alguma possibilidade de nova mudança? Porque todos afirmam que estão seguindo as regras. Boa tarde. Boa tarde, Polito. Mais uma vez eu quero dizer que as medidas que são tomadas, elas nunca são tomadas pelo desejo de um prefeito, né? Eu não teria nenhuma vontade de tomar essas decisões. Agora, os números e os indicadores de saúde me exigem que eu tome. Eu não poderia ser omisso e colocar em risco a vida de todas as pessoas. Esse equilíbrio entre economia e saúde é uma arte que a gente vai construir em conjunto. E para isso, a gente está começando uma série de agendas, discutindo os protocolos, analisando os números que são apresentados em Florianópolis. A nossa expectativa é que alguns dias, controlando esse contato intenso que estava existindo e os locais com a maior probabilidade de transmissão, né, não tendo esse contato, que a gente possa diminuir a nossa taxa de transmissão, e isso dá uma tranquilidade que nós não vamos chegar num colapso total do sistema de saúde, que estamos muito próximos. Então esse foi o momento de trabalhar dessa forma. As críticas, elas são legítimas, e um prefeito tem que estar preparado para receber e absorver a melhor informação que ela possa ter para buscar uma alternativa. E nós queremos sim realizar a flexibilização, essa é a minha maior vontade. Por isso nós colocamos que vamos avaliar, né, de tempo em tempo as medidas, para poder avançar, como a gente realizou na primeira etapa, naquela primeira onda. Infelizmente nós nos antecipamos naquela época, agora nós nos antecipamos de novo para não chegar numa situação crítica, mas nós desejamos sim voltar não só as atividades que foram suspensas com o decreto de segunda-feira, mas outras atividades que também estavam proibidas. Agora eu prefiro fazer isso de maneira segura do que simplesmente ir liberando e deixando do jeito que estava. Talvez daqui a 1 ou 2 semanas teria que fazer o fechamento total, o lockdown. Daí sim o prejuízo seria maior, porque seria um fechamento por muito mais tempo, com muito mais dificuldade de recuperar a economia. Feito, outra questão que chega muito para a gente aqui está relacionada ao esporte. E o futebol? O futebol, eles estão conversando conosco, estão discutindo protocolos para serem apresentados. A gente sabe que quando se autoriza um jogo de futebol, um treino coletivo, você não está autorizando apenas o futebol, a gente está falando de dezenas de atividades espalhadas na cidade toda. Eu também sou um apaixonado por futebol, também estou com vontade de assistir um jogo do Figueirense e do Avaí. Só que a gente sabe que vai se ter um momento, mesmo que no estádio não tenha o público, os treinos, né, de maneira intensa, com grande chance de transmissão, né, eles não estão isolados, atletas, eles voltam para a família, eles vão nas atividades, retornam no dia seguinte. Então a gente está fazendo uma análise de que tipo de protocolo pode trazer mais segurança. Nosso objetivo é garantir a segurança de todas as pessoas, afinal de contas, os atletas, a equipe técnica convivem na cidade, a gente tem que preservar a saúde deles e tem que poder fazer isso no momento que tenhamos segurança. Não adianta ficar exclusivamente com a pressão de fazer, se nós não garantirmos que isso não possa ter um prejuízo muito maior, inclusive para a imagem do futebol. Outro ponto de questionamento vem direcionado para o transporte. 2 questões. Hoje vimos a primeira cidadã multada, R$ 1.250, porque descumpriu a questão de utilizar as máscaras dentro do transporte coletivo, né, no local em que questionou, inclusive, a ação da Guarda Municipal por 2 vezes. E vimos também a polêmica imagem de uma empresa de Palhoça que está proibida de entrar na capital. Gostaríamos que o senhor comentasse essas 2 questões. Bom, primeiro, quanto à multa pela não utilização da máscara, a multa ela é a última alternativa na orientação que nós passamos a todos que estão fiscalizando. O primeiro papel é orientar, o primeiro papel é informar. Entretanto, com a insistência dela de ficar sem a máscara, junto com outras pessoas, nós poderíamos trazendo risco não apenas para ela, mas para todas as pessoas. Por isso a necessidade
de chegar a esse extremo. O único caso até agora em Florianópolis. Mas, dentro da necessidade, foi obrigado a fazer. Quanto à empresa, né, Jotur, que faz o transporte, nós já temos algumas situações de descumprimento das regras. Agora, com a orientação, né, comprovada de descumprir as regras pela própria estrutura que deveria estar cobrando isso, nós já tínhamos informado no início da semana, segunda-feira, que a gente tinha dado o cartão amarelo e que o próximo era vermelho. Então, nós decidimos, a equipe de saúde e de transporte e mobilidade, suspender as atividades da empresa em direção a Florianópolis a partir de amanhã, para que possa fazer toda uma programação operacional que justifique a demanda. Porque se colocar cada vez menos ônibus para lotar, para ter uma chance maior de transmissão, daí a gente vai ter que daqui a pouco fechar outros estabelecimentos, que é o que eu não quero. O que eu desejo é que as coisas possam funcionar com regras. E daí faço uma questão de dizer o seguinte: os estabelecimentos que tiveram a restrição nessa semana, de maneira nenhuma a gente está fazendo uma punição ou está responsabilizando pelo não cumprimento. A gente sabe que a grande maioria, quase a totalidade, estavam cumprindo. Só que o fato de estarem funcionando, ele não deixa de ter o risco, mesmo com o risco diminuído. E nesse momento nós tínhamos que diminuir essas oportunidades para poder voltar a uma taxa de transmissão mais baixa e garantir o controle da doença para não ter que ter uma medida ainda mais rigorosa na frente e trazer um prejuízo ainda maior. Prefeito. Eu sempre digo que quem cuida vai sair melhor dessas questões na frente. E só mais uma questão, que o nosso tempo eu sei que não é muito largo. Muitas perguntas e também questionamentos em relação à liberdade de ir e vir, por conta das novas restrições relacionadas à Beira-Mar Norte, especificamente, e às praias da capital. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso também. Como é que fica agora? No final de semana não pode mais? Muita gente questionando isso, né? Poxa, eu não posso mais caminhar, mas fazer exercício me faz bem para a saúde. Nós determinamos que no final de semana fosse limitado o acesso à Beira-Mar Norte, à Beira-Mar Continental, né? Porque entendíamos que os casos de aglomeração ali aconteciam com uma intensidade que todos presenciaram. Agora, o que não está proibido, por exemplo, é o uso da bicicleta como meio de transporte. Ela faz parte de uma rota cicloviária. Isso pode continuar fazendo. Agora, atividade física em conjunto com aquela aglomeração parecia muito mais um desrespeito a todas as pessoas que estavam cumprindo e ficando em casa. Das praias, da mesma forma. Agora, essa pessoa que isso fala, pode ir fazer a sua atividade aquática, o pescador continua fazendo a sua atividade. Agora, nós temos que entender que, nesse momento, é necessário ter consciência, é necessário ter cooperação. Não é hora de encontro entre 30, 40 pessoas para beber, abraçados, sem máscara, na praia. Então, nesse sentido, fomos obrigados, nesse momento, a tomar essa medida restritiva. Essa discussão, se nós tínhamos direito ou não, né, já foi inclusive uma discussão judicial, que entenderam que cabia a prefeitura fazer isso, porque estamos vivendo um estado de emergência, uma condição de pandemia, que é necessário se tomar medidas para garantir a saúde de toda a população. Eu volto aqui a dizer, nós temos uma ampla maioria que vem cumprindo todas as regras, buscam sempre ficar em casa, só saem naquilo que é extremamente necessário, utilizando a máscara, higienizando, tendo cuidados. Mas não podemos, esse longo período que foi feito isso, jogar tudo fora por eventuais ações de poucas pessoas. Então é hora de ter uma mesma regra, respeitando a coletividade e a saúde de todos. Obrigado, viu, prefeito, por mais uma entrevista aqui ao vivo. Bom trabalho. Obrigado, Polito. Um abraço. Obrigado, um abraço.